Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Agora. Aqui você acompanha as principais notícias das novelas, A Fazenda e BBB. Espero que goste dos nossos conteúdos. Vamos começar. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues finalmente confirmaram uma notícia que, durante dias, movimentou fãs, imprensa e redes sociais. Os dois estão casados. Depois de 10 anos de relacionamento, o jogador português e a influenciadora anunciaram a união de uma maneira tão discreta que, em poucos minutos, a simplicidade da publicação passou a ser um dos assuntos mais comentados. Nada de um álbum enorme, nenhuma longa explicação e nenhuma cerimônia exibida em detalhes. O casal publicou uma imagem das próprias mãos, com as alianças douradas em evidência, acompanhada apenas da mensagem CG. E foi assim, com 3 letras e um coração, que uma das relações mais conhecidas do mundo dos famosos ganhou um novo capítulo. A confirmação foi publicada na terça-feira, 11 de agosto de 2026, nas redes sociais de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues. A notícia também foi relatada por veículos como CNN Brasil, Terra, ESPN e AFP, que informaram que a cerimônia aconteceu em Cascais, uma cidade litorânea portuguesa próxima de Lisboa. Segundo as informações divulgadas, foi uma celebração privada e íntima, com a presença dos 5 filhos do casal. Esse detalhe é importante porque, antes da confirmação, o público tinha muitas perguntas e poucas respostas. Havia especulações sobre o lugar, sobre a data e até sobre a possibilidade de o casamento acontecer em outra região de Portugal. Mas o casal só falou quando decidiu que era o momento certo, e essa escolha combina com a história dos dois. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues vivem sob uma atenção permanente. Cada viagem, cada fotografia, cada aparição pública e cada publicação pode alcançar milhões de pessoas em poucos minutos. Ainda assim, quando o assunto era a cerimônia, eles mantiveram o máximo de reserva possível. O anúncio não veio acompanhado de imagens do espaço, lista de convidados ou detalhes sobre a festa. O que apareceu para o público foi o essencial: as alianças, a legenda curta e a confirmação de que a relação, iniciada em 2016, agora também foi oficializada em casamento. Para entender o impacto dessa notícia, é preciso lembrar quem são os protagonistas. Cristiano Ronaldo é um dos maiores nomes da história do futebol e uma das personalidades mais acompanhadas nas redes sociais. Georgina Rodrigues construiu uma carreira própria como modelo e influenciadora, além de apresentar ao público a rotina da família no programa da Netflix Soy Georgina. Juntos, os dois formam um casal que ultrapassou o universo do esporte. Eles se tornaram uma marca de estilo de vida, família, moda, viagens e exposição pública. Por isso, qualquer mudança na relação desperta uma reação internacional. A história começou em Madrid, na Espanha, quando Georgina trabalhava em uma loja de luxo. De acordo com relatos já divulgados por ela e reproduzidos pela imprensa, Cristiano entrou no estabelecimento e os dois se conheceram naquele ambiente. O encontro aconteceu em 2016, quando o jogador estava solteiro, e a relação se desenvolveu a partir dali. Eles só fizeram a primeira aparição pública como casal alguns meses depois, mas a ligação entre os dois logo se tornou evidente. Com o tempo, vieram os filhos, os projetos profissionais e uma vida compartilhada, acompanhada de perto por milhões de pessoas. O casamento, porém, demorou a ser anunciado. Em agosto de 2025, Georgina havia revelado o noivado com uma mensagem emocionada. "Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas." A publicação mostrava o anel e confirmava que o casal tinha dado um passo importante, mas não informava quando ou onde aconteceria a cerimônia. A espera alimentou a curiosidade. Fãs passaram a observar cada viagem e cada aparição pública, enquanto veículos de imprensa tentavam descobrir se havia uma data definida. Cristiano também já havia comentado no reality show de Georgina que esperava o momento certo para fazer a cerimônia. A fala ajudou a explicar por que o casal não parecia ter pressa de transformar o noivado em casamento. Para eles, a oficialização não seria apenas uma formalidade diante das câmeras. Era uma decisão familiar que deveria acontecer quando os dois sentissem que aquele era o instante adequado. E quando o momento chegou, a forma escolhida foi exatamente a mais reservada possível. Mas essa não foi a única coisa que chamou atenção.
Nos dias anteriores ao anúncio, surgiram rumores sobre uma possível cerimônia em diferentes pontos de Portugal. Algumas pessoas chegaram a especular sobre Madeira, local de nascimento de Cristiano, enquanto outras mencionaram a região de Sintra. A movimentação foi tamanha que fãs chegaram a se reunir em um local acreditando que o casamento aconteceria ali. Só que a informação oficial apontou para Cascais, onde o casal possui uma residência. A diferença entre o rumor e o fato mostra por que era importante esperar a confirmação dos próprios envolvidos. Agora, o que resta entender é como essa relação chegou até esse momento, quais foram os capítulos mais marcantes da vida dos dois e por que uma fotografia tão simples conseguiu dizer tanto. Porque, por trás de uma legenda curta e de duas alianças, existe uma década de convivência, uma família formada e uma decisão que o casal preferiu proteger do excesso de exposição. E é justamente aí que essa história fica ainda mais curiosa. Para compreender o significado desse casamento, precisamos voltar aos primeiros passos de Cristiano e Georgina juntos. Também vale observar que o anúncio não surgiu isolado. Ele veio depois de uma sequência de expectativas, comentários e dúvidas sobre quando a união seria oficializada. Por isso, o impacto foi imediato. O público não recebeu apenas uma notícia, mas a resposta para uma pergunta que acompanhava o casal havia muito tempo. Parte 2. A relação de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues começou de maneira aparentemente casual, mas rapidamente ganhou importância na vida dos dois. Em 2016, Georgina trabalhava em uma loja de grife em Madrid, e foi nesse ambiente que conheceu o jogador. A própria Georgina já descreveu o encontro como algo marcante, enquanto outras reportagens registraram que Cristiano voltou ao local e os dois se reencontraram em outra ocasião. A partir desse contato, nasceu uma relação que deixou de ser apenas um romance entre duas pessoas conhecidas e passou a ser acompanhada no mundo inteiro. Naquela época, Cristiano já era uma das maiores estrelas do futebol. Sua vida pessoal era observada e qualquer aparição ao lado de uma nova companheira gerava comentários. Georgina ainda não tinha a projeção que alcançaria nos anos seguintes. Ela passou a aparecer ao lado do atleta, esteve com ele em eventos públicos e construiu uma identidade própria diante das câmeras. A relação não se resumiu a acompanhar o jogador. Georgina passou a falar sobre sua trajetória, família, rotina e projetos, tornando-se uma celebridade reconhecida por mérito próprio. A primeira aparição pública dos dois em um grande evento aconteceu em janeiro de 2017, na cerimônia do The Best FIFA Football Awards. Aquela imagem ajudou a tornar oficial, aos olhos do público, um relacionamento que já vinha sendo comentado. Desde então, Cristiano e Georgina passaram a dividir momentos de viagens, premiações, férias e ocasiões familiares. A presença dela ao lado do jogador se tornou habitual, mas isso não significava que o casal contasse tudo. Mesmo em uma vida muito exposta, algumas decisões permaneceram protegidas. A família cresceu ao longo dos anos. Cristiano já era pai de Cristiano Ronaldo Júnior e também tinha os gêmeos Eva Maria e Mateo, nascidos por meio de barriga de aluguel. Com Georgina, vieram Alana Martina e Bela Esmeralda. Os 5 filhos passaram a aparecer com diferentes níveis de exposição, em registros familiares e em momentos especiais. A família também enfrentou uma experiência dolorosa quando o filho que o casal esperava na segunda gestação de Georgina não sobreviveu. Essa informação foi divulgada pelo próprio casal anteriormente e representa um capítulo sensível da trajetória deles, que deve ser tratado com respeito, sem transformar o sofrimento em espetáculo. A vida familiar também foi mostrada no programa Só e Georgina, da Netflix. A produção apresentou viagens, compromissos profissionais, rotina doméstica, moda e momentos de intimidade. Para muita gente, foi por meio do programa que a personalidade de Georgina se tornou mais conhecida. Ela deixou de ser vista apenas como a companheira de Cristiano Ronaldo e passou a ocupar o centro da própria narrativa. O relacionamento, no entanto, cada viagem ou cada publicação, como um possível sinal de noivado. Outros acreditavam que a cerimônia simplesmente não era uma prioridade para eles. A resposta começou a surgir em agosto de 2025, quando Georgina publicou uma imagem do anel de noivado e escreveu: "Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas." A frase foi interpretada como uma declaração de amor,
e também como a confirmação de que o casal finalmente havia decidido avançar. O noivado, entretanto, não veio acompanhado de uma data pública. O silêncio sobre a cerimônia fez com que a curiosidade continuasse crescendo. Cristiano chegou a explicar no programa de Georgina que estava esperando o momento certo. A ideia era que os dois sentissem aquele clique antes de organizar o casamento. Essa fala é relevante porque mostra que a demora não foi necessariamente sinal de crise ou indecisão. Segundo o que foi divulgado, era uma escolha de tempo e de prioridade. O casal parecia confortável com a vida que havia construído e não precisava transformar cada etapa em um evento público imediatamente. Só que a situação tomou outro rumo quando a confirmação finalmente apareceu. Antes do anúncio, a imprensa portuguesa registrou especulações sobre a localização da cerimônia. Madeira foi citada por ser a terra natal de Cristiano. E Sintra também apareceu entre as possibilidades. Houve até relatos de pessoas que foram a um local acreditando que veriam o casamento, mas acabaram diante de uma celebração que não era a do casal. O episódio mostra como a expectativa havia ultrapassado os limites das redes sociais. A resposta veio de maneira simples. Em vez de divulgar uma grande festa, os dois mostraram apenas as mãos com as alianças e usaram a legenda CG. A imagem não esclarecia detalhes, mas confirmava o principal. Depois, representantes informaram que a cerimônia havia sido realizada em Cascais, com a presença dos 5 filhos. O local é um resort litorâneo a cerca de 30 quilômetros de Lisboa e também é associado à família porque o casal possui uma casa na região. E aqui está a parte mais importante do desenvolvimento dessa história. O casamento não foi apresentado como uma produção para o público, mas como um momento familiar. A presença dos filhos reforça esse caráter íntimo. O casal, que costuma alcançar milhões de pessoas com uma única postagem, escolheu preservar o restante da cerimônia. Para entender o peso dessa decisão, ainda precisamos olhar para o significado do anúncio e para o contraste entre a dimensão mundial da fama de Cristiano e a simplicidade do gesto que confirmou a união. Parte 3. O ponto mais forte dessa história está justamente no contraste. Cristiano Ronaldo é conhecido por estádios lotados, grandes premiações, contratos milionários e uma exposição que ultrapassa fronteiras. Georgina Rodrigues também transformou a própria vida em conteúdo para milhões de seguidores. Mesmo assim, o casamento dos dois foi confirmado com uma fotografia minimalista. Mãos unidas, alianças douradas e uma legenda de apenas 3 elementos: CG. Em uma época em que celebrações de famosos costumam ser acompanhadas por imagens produzidas e anúncios elaborados. Essa escolha parece ter sido uma mensagem em si mesma. A imagem dizia que a novidade era oficial, mas não entregava todos os detalhes. Não havia uma lista de convidados, não havia registro completo da cerimônia e não havia uma explicação extensa sobre o local. A publicação permitia que o público entendesse o essencial sem transformar o momento em um espetáculo aberto. Foi uma maneira de dividir a felicidade e, ao mesmo tempo, manter uma parte importante da vida familiar longe da exposição. As informações confirmadas depois ajudaram a completar o quadro. Segundo representantes do jogador, a união aconteceu em Cascais, Portugal, em uma cerimônia civil e íntima. Os 5 filhos estavam presentes. A escolha de Cascais também encerrou uma sequência de especulações que tinha levado parte do público a imaginar que o casamento seria em Madeira ou Sintra. Durante dias, o interesse pelo local foi tão grande que fãs chegaram a se deslocar para uma cerimônia errada, acreditando que Cristiano e Georgina estariam ali. O episódio se tornou uma espécie de retrato da força da expectativa em torno do casal. Mas a confirmação não foi apenas sobre o local. Ela também fechou um ciclo de tempo. Cristiano e Georgina se conheceram em 2016. Ficaram juntos por uma década e oficializaram o casamento, exatamente 1 ano depois de anunciarem o noivado. Essa sequência deu à notícia um sentido especial. O casamento não apareceu como uma decisão repentina, mas como o resultado de uma história longa, marcada por mudanças de país, crescimento da família, projetos profissionais e uma presença constante nas redes sociais. A espera pelo casamento alimentou interpretações. Como o noivado foi anunciado publicamente e a data não apareceu logo depois, o público passou a buscar pistas em viagens e fotografias.
Era importante separar o que estava confirmado do que era especulação. Antes da publicação de 11 de agosto, não havia confirmação oficial sobre local ou data. Só depois da imagem das alianças e das informações dos representantes é que a união pôde ser tratada como fato. Essa distinção é fundamental quando o assunto envolve celebridades. Um rumor repetido não se transforma automaticamente em verdade. As teorias sobre Madeira e Sintra circularam, mas a informação confirmada apontou para Cascais. A forma do anúncio mostrou por que era necessário esperar. O que parecia certo antes poderia não corresponder à realidade. Outro aspecto que chamou atenção foi a dimensão familiar do momento. Os 5 filhos participaram da cerimônia privada, segundo os representantes. Isso dá ao casamento um significado que vai além da foto publicada. Cristiano e Georgina já compartilhavam uma família antes da oficialização, mas agora apresentaram ao público uma imagem que simboliza uma etapa nova. Não se trata de dizer que a família começou no dia do casamento, porque ela já existia. O que mudou foi o status oficial da união. Para Georgina, esse momento também acontece depois de uma trajetória de transformação pública. Ela começou trabalhando em uma loja de luxo em Madrid. E ao longo dos anos tornou-se modelo, influenciadora e protagonista de um programa próprio. Sua relação com Cristiano fez com que fosse observada por milhões, mas ela também aproveitou essa visibilidade para contar a própria história. O casamento, portanto, reúne 2 narrativas: a do relacionamento com um dos maiores jogadores de todos os tempos e a da carreira que ela construiu diante do público. Para Cristiano, o casamento chega em uma fase em que sua carreira continua sendo acompanhada globalmente. Aos 41 anos, ele segue ligado ao futebol e ao Al Nassr, enquanto sua imagem também está associada à família, a negócios e a uma das maiores comunidades digitais do mundo. A cerimônia em Cascais aconteceu depois da participação de Portugal na Copa do Mundo de 2026 e antes do início da nova temporada do clube saudita, segundo as informações publicadas pela imprensa esportiva. Ainda assim, o casal não transformou o calendário esportivo em centro do anúncio. A prioridade foi o gesto pessoal. E esse gesto explica por que a notícia repercutiu tanto. Não foi somente o casamento de um jogador famoso com uma influenciadora conhecida. Foi a confirmação de uma relação que o público acompanhou desde o começo, viu crescer e associou a momentos de alegria, perdas, viagens e formação de uma família. A fotografia das mãos funcionou como um resumo visual de 10 anos. Ela não mostrou tudo, mas mostrou o suficiente para que milhões entendessem que a história havia mudado de fase. Agora, a pergunta que fica não é mais se Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues vão se casar. Essa dúvida foi respondida. O que interessa é como os dois vão lidar com a nova etapa e se decidirão compartilhar mais imagens ou manter a cerimônia protegida. Até o momento, o que existe de confirmado é a união em Cascais, a presença dos filhos e a publicação com as alianças. O restante pertence à esfera privada do casal, e é justamente essa reserva que torna o desfecho ainda mais aguardado. Parte 4. Depois de anos de expectativa, a situação atual é clara. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues oficializaram o casamento em Portugal. A cerimônia aconteceu em Cascais, em um ambiente descrito como privado e íntimo, e contou com a presença dos 5 filhos. O casal confirmou a união por meio de uma imagem das mãos com as alianças douradas e a legenda CG. A publicação foi curta, mas suficiente para encerrar as dúvidas que vinham sendo alimentadas por rumores e especulações. O detalhe mais importante é que não houve, até o momento das informações consultadas, uma divulgação completa de todos os elementos da celebração. Cristiano e Georgina não apresentaram ao público um álbum com a decoração, não detalharam a lista de convidados e não transformaram a cerimônia em uma transmissão para milhões de pessoas. Isso significa que parte da história continua privada, e qualquer informação além do que foi divulgado oficialmente deve ser tratada com cautela. O mundo agora acompanha a notícia com base no que foi confirmado, sem transformar suposição em fato. A escolha de Cascais encerrou os rumores dos dias anteriores.
Madeira e Sintra chegaram a ser citadas, e algumas pessoas foram a uma catedral em Funchal esperando ver o casal. Mas o casamento não aconteceu ali. A cerimônia real ocorreu em Cascais, cidade próxima de Lisboa, onde a família possui uma residência. A diferença entre especulação e confirmação mostra como a fama dos dois mobiliza o público, mesmo sem informação oficial. Para os fãs, o anúncio encerra uma espera que começou ainda antes do noivado. Cristiano e Georgina estavam juntos desde 2016 e já tinham construído uma família, mas a ausência de um casamento formal continuava sendo tema de curiosidade. Quando Georgina mostrou o anel em agosto de 2025 e escreveu que aceitava o pedido nesta e em todas as suas vidas, a expectativa aumentou. Um ano depois, a confirmação chegou. O intervalo entre os dois momentos tornou o casamento ainda mais simbólico para quem acompanhava a relação. Também é importante lembrar que a oficialização não apaga os capítulos anteriores. A família já existia, os filhos já eram parte central da vida dos dois, e a parceria profissional e pessoal já era reconhecida. O casamento representa uma nova etapa, mas não o começo da história. Ele reúne uma trajetória que passou pelo encontro em Madrid, pela primeira aparição pública, pelo nascimento das filhas, pela convivência com os filhos de Cristiano, pelos projetos de Georgina e pelos momentos difíceis que o casal enfrentou em privado e em público. A forma do anúncio reforça essa ideia de continuidade. As mãos unidas e as alianças não contam uma história completamente nova. Elas confirmam uma decisão que vinha sendo construída ao longo do tempo. A legenda curta evita exageros e deixa o significado na imagem. Para um casal acostumado a lidar com milhões de olhares, escolher poucas palavras pode ser uma maneira de controlar a narrativa e preservar a intimidade. Ainda não é possível afirmar se haverá uma grande celebração posterior, novas fotos oficiais ou detalhes adicionais divulgados pela família. Até aqui, qualquer previsão seria apenas especulação. O que está confirmado é a cerimônia em Cascais, realizada na terça-feira, 11 de agosto de 2026, e a presença dos 5 filhos. Também está confirmado que o anúncio foi feito nas redes sociais do casal, com a imagem das alianças e a mensagem CG. Esses são os fatos que sustentam a notícia. O casamento chega em uma fase de grande visibilidade para ambos. Cristiano segue entre as principais figuras do futebol mundial, enquanto Georgina mantém uma carreira ligada à moda, às redes sociais e à televisão. A união continuará despertando atenção, mas o casal mostrou que pretende escolher o que será compartilhado. Essa postura pode explicar parte da repercussão. Quanto menos detalhes apareciam, mais o público tentava entender o que estava acontecendo. Também é provável que a curiosidade continue nos próximos dias, principalmente porque os fãs desejam ver como a família vai celebrar essa nova fase. Ainda assim, acompanhar a notícia não significa exigir acesso a tudo. A decisão de preservar a cerimônia merece ser respeitada. E qualquer novidade deverá partir dos próprios envolvidos ou de fontes confiáveis. Em uma história cercada por rumores, essa cautela é essencial. O público pode comemorar a notícia sem preencher as lacunas com versões não confirmadas, e o casal continua livre para decidir quais lembranças deseja compartilhar. Esse equilíbrio entre interesse e privacidade ajuda a explicar por que o anúncio foi recebido com tanta atenção, mas também com respeito por muitos admiradores. No fim, a história de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues não é apenas sobre uma cerimônia. É sobre o tempo que os dois levaram para transformar uma relação conhecida pelo público em uma união oficialmente confirmada. É sobre uma família que acompanhou esse caminho. E é sobre o contraste entre a dimensão global da fama e um anúncio simples, quase silencioso, feito por meio de uma fotografia das mãos. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você esperava que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues confirmassem o casamento depois de 10 anos juntos? Acha que eles fizeram bem em escolher uma cerimônia íntima, longe dos holofotes, ou gostaria de ver mais detalhes da celebração? Escreva aqui nos comentários. E se você gosta de acompanhar as principais notícias dos famosos, da televisão, da música e da cultura pop, continue no Mundo Agora. Eu sou o Silvio, e a gente se encontra na próxima história.